A queda dos seres humanos, como vimos no estudo de ontem, evidencia que antes mesmo de o mal ser concretizado no planeta Terra, ele já existia. Ele ainda não era uma realidade concreta no planeta Terra, mas o mal já existia, porque havia a árvore do conhecimento do bem e do mal. Portanto, o mal já existia. A existência da antiga serpente, conforme Apocalipse 12:9, e a mentira que ela formulou mostram a realidade do mal. Assim, no Éden, antes da queda, o mal se manifestava. O mal já existia no universo. Como se originou e se efetivou o mal, então, primariamente? No céu, como é que se efetivou? O texto de Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 28, dos versos 12 a 19, fala sobre uma lamentação contra o rei de Tiro. O rei de Tiro é uma figura de Satanás, é uma figura de Lúcifer. O que é apresentado aqui para Tiro não poderia se aplicar a um ser humano. Portanto, os teólogos entendem, a Bíblia mostra que isso era uma referência a Lúcifer. Vamos lá a partir do verso 11. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, e diz-lhe: Assim diz o Senhor: Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, no jardim de Deus. A perfeição de um ser criado, veja, de um ser criado. Tu eras o sinete da perfeição. Ora, cheio de sabedoria, cheio de formosura, a perfeição de um anjo cobridor. Estavas no jardim do Éden, no jardim de Deus. Verso 14. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci, e permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Era a mais alta posição dos anjos, permanecia no monte santo de Deus, querubim da guarda, querubim ungido. Se nós lembrarmos da arca do tabernáculo, havia o propiciatório, havia dois anjos na tampa da arca do tabernáculo. E esses dois anjos estavam na presença de Deus, que se manifestava no Shekinah, que era aquela nuvem que ficava entre os anjos. Essa era a condição deste anjo especial, que aqui estava sendo representado por Tiro, pelo rei de Tiro. Era um anjo especial, um anjo cobridor. Verso 15. Tu eras perfeito nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Não é isso, ele era perfeito, mas o mais importante aqui, desde o dia em que foste criado. Veja, esse ser que se tornou Satanás, Lúcifer, esse ser foi criado. Ele não era coeterno com Deus, mas ele foi criado, mais ainda, e foi libertado com perfeição. O que significava essa perfeição? Que ele podia escolher o que fazer. Ele tinha liberdade para escolher, assim como nós temos liberdade para escolher. O Senhor Deus nos criou com liberdade de escolha, com livre-arbítrio. Mais ainda, até que se achou a iniquidade em ti, e na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência. O que é isso? O que é esse comércio? O que significa esse comércio? Esse comércio significam as calúnias quanto ao caráter de Deus. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência. Aquele querubim da guarda, um anjo totalmente especial, ele se quis colocar na posição de Deus, se envaideceu. Mais ainda, vamos ver o verso 17, que mostra bem essa condição. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. O que aconteceu com esse anjo especial? Ele se envaideceu de ser especial e queria ser cada vez mais. Veja lá, elevou-se o teu coração, orgulhou-se da posição, de uma posição de criatura. Lembrem-se bem, ele era uma criatura. Verso 18.
pela multidão das tuas iniquidades e pelas injustiças do teu comércio, profanaste o teu santuário. O que era a injustiça do comércio? A injustiça do comércio eram as calúnias contra o Senhor Deus. Calúnias contra o caráter de Deus. Veja o texto da nossa lição. Antes de cair, o ser que ficou conhecido por Satanás era um querubim cobridor. Além de ser identificado como esse querubim, que era modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura, e estava no Éden, jardim de Deus. Nenhuma dessas coisas poderia ser dita a respeito do rei humano de Tiro, ou qualquer outro ser humano. Por essas e outras razões, podemos concluir que esse texto apresenta um vislumbre da queda de Lúcifer. Então, esse texto de Ezequiel retrata a queda de Lúcifer, a queda do anjo cumpridor. O profeta Isaías também nos auxilia no entendimento da origem do grande conflito. Veja lá Isaías 14, versos 12 a 15. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Novamente aqui, agora o profeta Isaías mostrando o orgulho de Satanás, querendo estar acima das estrelas de Deus. Veja o verso 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ser semelhante ao Altíssimo. Outras versões desse verso diz assim: serei como o Deus Altíssimo. Ou uma ainda mais incisivamente, serei igual ao Altíssimo. Veja o que Lúcifer queria, era ser igual ao Senhor Jesus Cristo, era ser igual a Deus. Portanto, o grande conflito cósmico é entre o Criador e uma criatura, não entre dois poderes eternos e antagônicos, não, mas entre a criatura, Lúcifer, e o Criador, o Senhor Deus. Não é como defende a filosofia dualista, de que existem dois poderes iguais e independentes. Não são dois poderes iguais e independentes que estão no grande conflito cósmico. O grande conflito cósmico é entre o Deus Criador e Lúcifer, a criatura, e entre os anjos de cada um destes dois. É um conflito entre o bem e o mal. E o universo é um campo de batalha, onde eles travam essa luta. Não dois poderes antagônicos e coeternos, mas Criador e criatura. Portanto, irmãos, o mal teve um começo. Não é na eternidade que surgiu o mal. O mal teve um começo, e se ele teve um começo, ele vai ter um fim. Veja só, essa é a grande verdade bíblica com relação ao mal. O mal teve um começo, começou no coração de um anjo especial, de um anjo cobridor, que se envaideceu e que se colocar no lugar de Deus. Mas então, irmãos, onde é que nós estamos? Nós vivemos numa pequena parte do universo que está por um tempo ocupada por Satanás. Sabe, irmão, nós cremos, e a Bíblia fala isso, que o universo todo se coloca de acordo com a vontade de Deus. O único lugar onde não se faz a vontade de Deus é aqui no planeta Terra. Por quê? Porque Satanás veio aqui, um anjo rebelde, que foi lançado por terra, como diz aqui no texto, foi lançado no terra, foi lançado por terra. E nós estamos vivendo nesse momento, nesse período em que o conflito cósmico se concentra aqui no planeta Terra. Mas esse conflito teve um começo e esse conflito vai ter um fim. O Senhor Jesus já providenciou tudo, já fez tudo o que é necessário para dar o fim nesse conflito. Só precisa esperar, como eu já disse, os tempos de Deus. E quando o tempo de Deus chegar, quando a medida da paciência, da tolerância de Deus chegar, ele vai pôr fim ao mal, pôr fim a Satanás, aos seus anjos e todos aqueles que permaneceram, quiseram ficar ao lado de Satanás. Então pode ser que hoje eu esteja passando por um problema causado pelo mal, mas eu sei que um dia vai terminar.
Um dia vai terminar, não vai ser eterno. O Senhor Deus já providenciou tudo para nos restituir um lar original, como aquele quando ele acabou de construir esse mundo, de criar esse mundo, e que disse assim: era tudo muito bom. É assim que o Senhor quer que nós vivamos. Vivamos aqui, nesse momento, com perseguições, com aflições, com preocupações, mas que um dia vai se tornar tudo muito bom. Eu quero estar lá, nesse lugar muito bom.